Creio que não foi minha internet hoje, mas o Zoom deu alguma bugada aí, tá? Então eu vou continuar de onde eu creio que eu parei lá. Não sei quanto tempo eu tava falando que nem doido, sozinho lá na videoconferência quando caíram, tá? Se eu não me engano, foi até questão 5 que eu acabei comentando elas, tá? Então eu vou responder das 6 em diante aqui para a gente concluir a nossa aula aí sobre monarquia absolutista, ó. Cite o nome do documento monumental datado da Idade Média que limitava o poder real absoluto na monarquia inglesa. O nome disso, galera, deixa eu abrir uma aba aqui, é Magna Carta, tá? Então, lá em 1215, os nobres da Inglaterra obrigaram o rei na época, o João Sem Terra, era o nome dele, a assinar esse documento, tá? O que esse documento aqui, galera, dizia? Ele tirava poder absoluto do rei. Então a Inglaterra é o primeiro país aí a começar a caminhar para o fim do absolutismo. Ele vai ser aplicado à risca no futuro? Não, tá? Tanto que no século XVI, 300 anos depois, a gente vai ter o auge do absolutismo inglês, que é a dinastia Tudor, que eu já tinha comentado, o Henrique VIII, a Mary, a filha dele, depois a outra filha, Isabel, né, Elizabeth I, é o auge do absolutismo, tá? Mas esse é um conteúdo que sempre cai aí nos vestibulares da vida. A Magna Carta, até hoje a gente tem algumas cópias dela em arquivos lá da Inglaterra, né? Então a nobreza inglesa limita os poderes do rei aí a partir de 1215. Mais para frente a gente vai estudar o fim, né, do absolutismo inglês com a Revolução Gloriosa na semana que vem, tá? 7. Caracterize as relações entre a religião e a política na formação da monarquia absolutista inglesa. Então, pessoal, falou o absolutismo inglês, é a dinastia Tudor, tá? Opa, colocou só as... Faltou o Tudor aqui. Então, Tudor era o sobrenome dessa família, né? Que a partir do Henrique VIII aí vai concentrar muitos poderes em sua mão. As mais importantes aqui são as esposas dele, que é o Henrique VIII, né? Que é a Catarina, a primeira que ele foi casada. Então, lembrando, ó, ele era casado com a Catarina de Aragão há muito tempo, tal, e ela não conseguiu ter um filho. E aí, depois de 20 anos de casado, ele pede para o Papa Clemente, o Papa da época, né, da Igreja Católica, a anulação do casamento dele. O Papa não dá, então ele quebra com a Igreja Católica, toma todas as igrejas católicas que tem lá na Inglaterra, terrenos, casas, né, e toda a riqueza da Igreja Católica ele toma para ele e cria, galera, a própria igreja, que é a Igreja Anglicana. Então, até hoje, né, a Rainha Elizabeth é a chefe suprema, vamos chamar assim, da Igreja Anglicana. Ela parece muito a Igreja Católica, né, do ponto de vista dogmático, dos rituais, missa, tal, não mudou quase nada, mas, né, é uma igreja que não obedece ao Papa, mas ao rei da Inglaterra. Aqui, por exemplo, galera, é a Igreja Anglicana no Brasil, tá? Tem muita igreja anglicana espalhada aí pelo território brasileiro. Então a pergunta era, né? Relação religiosa e política aí com a formação da monarquia absolutista inglesa. Então, quando ele cria a igreja anglicana, ele concentra ainda mais poder na mão dele, né? Então, por exemplo, a gente tem um ministro dele, galera, o Thomas More, que era amigão dele e tal, né? É aquele cara que escreveu o livro A Utopia, que a gente tinha comentado com vocês. E ele fica meio contra, né? A reforma aí feita pelo Henrique VIII, ele não aceita muita coisa. Tem um momento que ele manda lá todo mundo do reino, né? A jurar ali que ama a igreja anglicana acima da igreja católica e coisa e tal. E o Thomas More, que era fanático aí, religioso católico, não aceita. E aí o Henrique VIII, para não perder, né, sua autoridade, manda matar aí o amigão dele, né? O Thomas More, que até então era ministro dele, tá? 8. As monarquias absolutistas da época moderna
pode ser denominada como Estado Nacional? Ainda não, tá, pessoal? Por quê? O que é nação? É sentimento. Mano, eu sou espanhol, tá? Eu sou brasileiro, né? Eu falo a mesma língua que o cara lá do Acre, que Roraima. A gente tem a mesma religião, a mesma história. Então é uma coisa de identidade. Nesse momento não, galera. Então, por exemplo, tinha o absolutismo espanhol. Só que, por exemplo, o exército espanhol não era um exército nacional, que lutava pela pátria, coisa e tal, lutava pelo rei. Então era exército mercenário. Tinha espanhol no exército espanhol, mas tinha inglês, tinha alemão, tinha francês, né? Homens mercenários que lutavam não por amor à pátria, mas lutavam por amor ao dinheiro, né? A gente pode falar assim. O principal conflito europeu do século XVII foi a Guerra dos 30 Anos, né? Cite que ocorreu e as causas da guerra e o resultado desse conflito. Na verdade, a Guerra dos 30 Anos, galera, a gente pode falar como um conjunto de guerras, tá? Então, ela começou estritamente como um conflito, vamos chamar assim, religioso. Então, a região da Alemanha ali, que era já protestante do Martinho Lutero, pega em armas principalmente contra a França ali, que é católica, tá? Nesse conflito, galera, vai entrar a Igreja Católica, vai participar o Império Otomano, Reino Unido. Então, vários países ali vão entrar por uma questão de território, questão religiosa também no conflito. Alguns chamam aí uma espécie de guerra mundial, né? A gente já teve a Guerra dos 100 Anos, que vem um pouco antes disso, e a Guerra dos 30 Anos também vai envolver aí quase todos os países na Europa. Qual que é o saldo aí da guerra, galera? A consolidação da França, né? E o absolutismo francês. A gente pode falar que a gente tem dois grandes vencedores aí depois de tanta guerra, né? A religião protestante fica soberana na Alemanha, que é luterana até hoje. Na França, fortalece-se o catolicismo, né? E o poder absoluto das monarquias francesas, ok? Então a gente pode falar aí que é um conflito religioso, né? E também um conflito territorial político. E a última, o que diferencia a Holanda, né, no meio de todos esses reis absolutistas, né, galera? A Holanda é um exemplo de república no meio de uma par de monarquia absolutista. Então, a França ali do outro lado do canal da Mancha ali a gente tinha a Inglaterra, a Espanha, Portugal, tudo monarquia absolutista. E a Holanda nesse momento era uma república. Então elegia ali os governantes, tinha um parlamento forte, né? Então a gente pode falar que a Holanda no período moderno é a exceção à regra, tá? E isso vai dar muito poder à burguesia, principalmente os banqueiros holandeses. Então, por isso que, por exemplo, quem vai financiar, né, emprestar dinheiro para os senhores de engenho construírem os engenhos do Brasil são os holandeses, né? Na época, geralmente eles eram chamados de batavos, né? Pode ver que a marca Batavo aí tem uma mulher com chapéuzinho holandesa, uma holandesa aí, né? Da marca de produtos lácteos em geral. Ok, pessoal? Então essa era a grande diferença da Holanda aí para o resto da Europa no mesmo momento. Então é isso, galera. A gente termina aqui, né? Essa segunda parte da aula foi dividida em duas hoje, videoconferência gravada. E aí na próxima aula a gente começa a falar do fim do absolutismo, né? Que é a Inglaterra aí fazendo algumas revoluções. Bom final de semana, galera. Bons estudos e a gente se vê então na quinta-feira. Espero que com a videoconferência completa, tá? Se ficou alguma dúvida, anota, pessoal, e me pergunta na próxima aula, tá? Um abração para todos.